Eleitoral escancara uma verdadeira disputa por territórios entre os candidatos a vereador. São os redutos eleitorais, faz parte do jogo. Afinal, o vereador é o mais próximo do eleitor. Em 2020, as regras para a eleição de vereadores mudaram. Agora, os partidos disputam por si e o desempenho de cada candidato importa. A gente discute isso hoje no Ponto Poder Eleições. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Ponto Poder Eleições, que está começando. Chega mais você que está em casa, porque hoje o programa está com muita notícia quente sobre as eleições aqui no Ceará e também em outros cantos do país. A gente vai falar de eleição para vereador, mostrar como é que foi o dia de campanha dos candidatos a prefeito aqui em Fortaleza, o que pode, o que não pode fazer na campanha eleitoral e tem mais. A gente vai falar ainda do governador Camilo Santana, que testou positivo para a Covid-19, e vamos saber como está a disputa eleitoral em outros estados do país. Você nos acompanha pela TV Diário, pelo canal do Ponto Poder no YouTube e no site do Diário do Nordeste. Use a hashtag Ponto Poder Eleições para comentar o programa nas redes sociais e vem com a gente. E para começar o programa já quente, vamos falar do que os candidatos a prefeito de Fortaleza fizeram hoje, nesta quarta-feira. Hoje a gente mostra um segundo grupo de outros 4 candidatos a prefeito, a agenda deles aqui na capital, e hoje a gente vai perceber que muitos falaram de geração de emprego e renda. Vamos conferir. Candidata do PT, Luiziane Lins, se reuniu com representantes do Sindicato dos Comerciários durante a tarde. Ela recebeu demandas da categoria e apresentou propostas para o setor. Luiziane Lins reforçou a importância da geração de empregos. Ela disse que garantir acesso a crédito para empreendedores será prioridade caso seja eleita. A grande tarefa de um governo municipal será participar de forma ativa nos bairros, inclusive, principalmente nos bairros que já existem esses comércios que estão com dificuldades, esses pequenos comércios, para que a gente possa ajudá-los a que eles tenham, de fato, a recuperação e possam promover os empregos. Capitão Wagner, do PROS, fez uma visita à Câmara Municipal de Fortaleza na manhã desta quarta. Ele conversou com vereadores aliados e opositores e aproveitou para destacar a importância de uma boa relação entre prefeito e parlamentares. O candidato também falou sobre as propostas de incentivo ao setor produtivo de Fortaleza. E dentro do nosso programa de governo já tem vários projetos focados nessa questão da geração de emprego e renda, como o Ano 1 do Empreendedor, que é aquele que garante as novas empresas que forem abertas na cidade de Fortaleza 1 ano de isenção dos tributos municipais, o outro que revoga a lei de alvarás e torna de novo o alvará da cidade um alvará permanente. O candidato Heitor Ferre, do Solidariedade, participou de caminhada na Avenida Mozar Lucena, no bairro Vila Velha. Ao conversar com lojistas, ele destacou a necessidade de diminuir burocracias para o setor de comércio da capital. O candidato também apresentou propostas de melhoria na política habitacional de Fortaleza. Fortaleza tem 800 mil pessoas vivendo em aglomerados urbanos. Então, vivem em condições subhumanas, desumanas. Nós temos um grande programa de moradia popular para dar casa a quem precisa e não pode pagar. A casa, a moradia, é o primeiro passo para a paz, para a saúde e para a felicidade. Candidato do PSOL, Renato Roseno, participou de panfletagem no bairro Messejana pela manhã. Acompanhado de candidatos a vereador do partido, ele afirmou que quer criar uma renda básica para a população mais pobre da capital, caso seja eleito. O projeto deve ser voltado a famílias com crianças pequenas e chefiadas por mulheres. Muito importante privilegiar, sobretudo, aquela família com criança pequena, em especial chefiada por mulheres. Vamos lembrar que 40% dos lares são chefiados por mulheres, metade desses lares são mulheres solo, que criam seus filhos sozinhas. Portanto, nós queremos garantir uma renda básica como um direito, e isso bancado com recursos do Tesouro Municipal. E o governador Camilo Santana testou positivo para a Covid-19. Nós já tínhamos comentado aqui ontem no nosso programa, falamos bastante sobre os riscos. Houve o caso aqui em Fortaleza do candidato Sarto Nogueira contaminado e modificando as estratégias de campanha. E hoje o governador publicou no seu Twitter à tarde que testou positivo. Foi o segundo exame que ele fez. Na segunda-feira ele já havia testado negativo. Foi no dia em que a primeira-dama, Onélia, testou positivo também. Na ocasião, Camilo não tinha acusado nada da Covid, mas depois de sentir alguns sintomas, ele disse que decidiu fazer o teste novamente.
O governador afirmou que está bem, apesar desses sintomas de gripe, vai ficar em isolamento, trabalhando de casa, e agradeceu a todos aí pelo carinho, pelas boas energias enviada à primeira-dama. Diz que se recupera bem e em breve pretende retomar a agenda de trabalho, né? Governador Camilo Santana testa positivo para a Covid-19 num período eleitoral, em pleno período eleitoral, não é assim? Como que fica agora a situação? Será que isso deve ter impacto na eleição municipal? Claro, né, a gente está falando dos candidatos à prefeitura, a instância estadual é uma outra instância, mas será que isso deve impactar? Pois é, em plena campanha, né, fica essa dúvida sobre que impacto isso pode ou não ter nos rumos da disputa aqui em Fortaleza. Jéssica, fato é que, por enquanto, não deve haver muito impacto, porque o governador Camilo Santana ainda não entrou na disputa, ainda não se envolveu na campanha pelo seguinte motivo. O governador Camilo Santana é do PT, o PT tem candidatura própria à Prefeitura de Fortaleza, que é a deputada federal Luiziane Lins, mas há também uma parceria que o governador tem, administrativa, política, com o PDT. Com o prefeito Roberto Cláudio, que se despede agora do mandato no fim do ano, e o PDT também tem candidato, Sarto Nogueira, do PDT. Então, por enquanto, é uma situação um pouco delicada para o governador. Ele não pode se envolver nem na campanha do partido completamente, porque tem um aliado de outro partido, mas a legislação também não permite que ele faça campanha para o outro, ao menos nesse momento, né? Então, de fato, o governador Camilo Santana ele só deve entrar de vez na disputa, participar da campanha aqui em Fortaleza, se houver segundo turno e se algum desses dois candidatos aí que tem afinidades com o próprio governador chegarem até uma segunda etapa da disputa. E diferentemente de Fortaleza, em que o governador Camilo Santana ainda está nesse impasse sobre participar da eleição, tem essas especificidades, há governadores em outros estados que estão participando ativamente dessa disputa, mas o caso de contaminação pela Covid não é exclusividade aqui do Ceará. Temos outros governadores, temos um balanço, inclusive, de outros casos pelo país. E a gente vai conversar sobre isso com Sérgio Ripardo, que é editor de País do Sistema Verdes Mares. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Jéssica, boa noite, William, boa noite a todos. O Brasil tem 27 governadores. Desse total, 16 já contraíram o novo coronavírus. Os primeiros casos com autoridades infectadas pelo vírus ocorreram no mês de abril, atingindo o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e do Pará, Helder Barbalho. Nos últimos meses, tivemos os governadores de São Paulo, João Dória, do PSDB, e Eduardo Leite, também do PSDB. Esses casos podem ter, sim, impacto na campanha eleitoral. Afinal, esses gestores estaduais têm nomes na disputa. Nada pode prejudicar mais um candidato do que ter a pandemia sendo questionada pelos opositores. As medidas de combate à Covid-19 estão em primeiro plano nesta campanha. Os eleitores estão atentos à evolução das estatísticas das notificações de mortes, de contágios. Então, isso vai ser um assunto que vai ser explorado por todos os adversários de um candidato da situação. Vamos continuar acompanhando a evolução dessa campanha. Nesta sexta-feira começa a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Vamos ver como os candidatos vão tratar essa questão, como eles vão apontar os diagnósticos em suas cidades, como está sendo esse enfrentamento, como está a relação com os governos estaduais. Aí sim poderemos ter, com certeza, quem será prejudicado nessa corrida por esses casos envolvendo autoridades infectadas. Isso, Sérgio. A gente está vendo, inclusive, agora na tela, né, o caso de outros governadores que testaram positivo. Rio de Janeiro e São Witzel. Temos também Roraima, Pará, Pernambuco, Alagoas, Santa Catarina, Mato Grosso. De norte ao sul do país, né? Exatamente, Sérgio, de norte ao sul do país. A gente deseja uma pronta recuperação a qualquer pessoa que contraiu a Covid, mas destaca o caso dessas autoridades porque são as autoridades máximas de um estado. O eleitor espera que haja uma proteção em torno dessas figuras. Isso mesmo, Sérgio. Muito obrigada pela participação. Certamente contaremos com você aí para atualizar essa situação pelo país. É isso, agora vamos mudar de assunto.
Vamos lá, gente. Seguinte, uma pergunta que todo mundo, você eleitor, deve estar se fazendo, ela é bem básica. O que é que faz, afinal, um prefeito? Vamos todos votar para prefeito no próximo dia 15 de novembro, mas muita gente ainda tem alguma dúvida ou às vezes não sabe direito se aquilo é obrigação, se não é. É importante saber para que a gente possa cobrar depois que houver a eleição a partir do ano que vem, quando os eleitos tomarem posse. Vamos ver agora o que o eleitor quer saber sobre isso no quadro O Eleitor é Quem Manda. O prefeito é responsável pela administração da cidade. Agora, vocês poderiam me falar mais alguma coisa que ele possa ter como dever? Quais são as obrigações do prefeito? O que é que ele tem que fazer pela cidade? Eu gostaria de saber como é que um prefeito faz para investir na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura da cidade, dos bairros, né? Da comunidade em geral. Eu gostaria muito de saber como é que um prefeito age para que tudo isso seja realizado. Só daqui a pouco a gente vai dar uma pausa rapidinha, mas a gente já volta para falar mais sobre o que faz um prefeito. Espera aí um pouquinho, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o Ponto Poder Eleições. Muito obrigada pela sua companhia, né, pela sua participação no nosso programa. E agora a gente vai falar de um assunto muito importante: disputa pelo Poder Legislativo, câmaras municipais, vereadores. Algumas regras mudaram as estratégias dos candidatos ao Legislativo esse ano. A disputa está acirrada. Essa presença nas ruas, nos bairros, disputando voto a voto do eleitor já é realidade. E a gente vai saber mais agora na reportagem de Flávio Roveri. Fortaleza, pouco mais de 1.800.000 eleitores. O voto deles será disputado por 1.353 candidatos ao cargo de vereador registrados na Justiça Eleitoral. O número representa um aumento de 21% em comparação com as eleições de 2016. 239 candidatos a mais. São mais de 31 concorrentes para cada uma das 43 cadeiras do parlamento na capital. Essa é a primeira eleição desde que a mini-reforma eleitoral de 2017 acabou com as chamadas coligações proporcionais, ou seja, para cargos do Poder Legislativo. Se antes eram elas as coligações que precisavam atingir determinado número de votos para eleger seus candidatos mais bem colocados, agora é cada partido por si e por isso aumentou o número de candidatos a vereador. A disputa pelo voto acontece não só em campos temáticos e ideológicos, mas também nos territórios da cidade. Importantes redutos eleitorais disputados palmo a palmo pelos candidatos a uma vaga no parlamento. Os 121 bairros de Fortaleza estão divididos em 17 zonas eleitorais. A maior é a primeira, onde estão bairros como Aldeota e Mucuripe. Em seguida vem a 113ª, onde estão, por exemplo, Benfica e Centro. A 116ª zona é a terceira maior em número de eleitores. Por lá estão os bairros Bom Jardim e Granja Portugal. Na 112ª, a quarta maior, ficam os bairros Edson Queiroz e Sapiranga. A quinta maior inclui Antônio Bezerra e Jockey Clube. É a 83ª zona eleitoral da capital. Diante das limitações impostas pela pandemia para a campanha nas ruas, o cientista político Emanuel Freitas avalia que políticos já consolidados na rotina das comunidades podem largar na frente na disputa pelo voto. Eu arriscaria dizer que, longe de termos uma renovação, esses problemas estruturais agravados pela Covid-19 tenderão a trazer o eleitor para visualizar aqueles políticos que tiveram mais condições de resolver esses problemas estruturais próximos a si. Já na visão do também cientista político Cleiton Monte, haverá renovação desde que os eleitores vejam propostas concretas. Para ele, o chamado voto ideológico também deve ter peso nesta eleição. Ele é formado por aquelas pessoas, não só da classe média, mas artistas, que analisam o perfil daquele candidato. Uma parte do eleitorado, ela espera um posicionamento claro do seu candidato sobre as grandes questões do momento.
Pois é, está aí uma eleição de muitas novidades, mas vamos falar sobre quais são essas mudanças na disputa para vereador. Para falar mais sobre isso, a gente recebe no Ponto Poder Eleições hoje a socióloga Paula Vieira, que é pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia da Universidade Federal do Ceará. Boa noite, Paula, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. Paula, para começar, o que mudou na eleição para vereador e qual é o impacto que isso pode ter na eleição também para prefeito? O que mudou nas eleições para vereadores foram as chamadas coligações. Nas eleições anteriores, eram permitidas as coligações, que são alianças entre partidos, alianças temporárias, só no período da eleição. Isso impacta por quê? Pela divisão das cadeiras do Legislativo, da Câmara de Vereadores. Então, para os vereadores, existem dois desafios, porque o partido sozinho, sem alianças, vai precisar conseguir um número de votos suficientes para entrar nesse cálculo, e o vereador individualmente, o candidato individualmente, também vai precisar atingir um percentual de votos para que consiga entrar. O impacto disso nas campanhas para prefeito é o tempo de TV, porque os prefeitos precisaram se destacar mais para dar mais visibilidade aos seus candidatos, e com isso não diminuíram essas alianças eleitorais, essas coligações. Então impacta aí no tempo de TV. Também vai impactar no número de partidos na Câmara. A quantidade de partidos que vão ser eleitos, que são aliados do futuro prefeito, bem como a formação de bancadas a seu favor para aprovação de medidas futuras. Paula, Oi. E como que, assim, por que o eleitor deve ficar atento a essa disputa de vereador? Assim, qual a importância dela, né? Lembrando, inclusive, que os vereadores são essas figuras que estão bem próximo da realidade dos bairros, né? Por que é importante o eleitor ficar atento a essa escolha? Primeiro, como você disse, os eleitores, eles são realmente, os vereadores são quem estão mais próximos da representação desses eleitores, dos bairros, das comunidades, né, tem um vínculo mais forte, mais próximo em relação ao município. Esse é um fator importante. O outro é porque na Câmara ele é responsável por legislar, mas não só isso, por fiscalizar, aprovar ou, de alguma forma, fazer alguma resistência em relação às medidas do prefeito. Então, o vereador ele tem um importante papel nesse processo de aprovação, né, da agenda, da chamada agenda do prefeito, né, das medidas que o prefeito busca, da política que o prefeito busca implementar na sua administração. Paula, muito obrigada pela sua participação, por trazer um pouco para a gente o entendimento da importância para uma eleição para vereador, né? O que é que a gente tem em 2020. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada. E a gente vai falar também hoje, vamos mudar aqui de contexto agora, vamos voltar para a disputa pelo Poder Executivo e vamos falar do dia de campanha dos candidatos em Maracanaú, né? O quarto maior colégio eleitoral do estado. E vamos ver o que é que os candidatos lá em Maracanaú fizeram hoje. O candidato professor Carlos Eduardo, do PSOL, visitou moradores do bairro Jaçanaú e fez caminhada nas ruas da comunidade. Já o candidato Daniel Baiman, do PT, caminhou pelas ruas do bairro Acaracuzinho, onde também fez mini carreata e um comício com a população. O candidato Marcos Gomes, do PRTB, esteve na Praça da Estação de Maracanaú, onde conversou com guardas municipais. O candidato Roberto Pessoa, do PSDB, não cumpriu a agenda de campanha hoje. Nessa quarta-feira, já o candidato Julinho, líder do Camilo do Cidadania, não enviou as imagens de campanha hoje a tempo de que a gente pudesse inserir no programa. E o professor Francisco Moura, do PMB, também não enviou a agenda de campanha hoje. Vamos fazer agora aquele giro rápido que a gente faz sempre aqui no Ponto Poder para mostrar também a disputa em outros municípios do Ceará. A gente já trouxe alguns municípios ao longo dessa semana, vamos mostrar aqui na tela agora como é que está a disputa em alguns dos outros maiores municípios em termos de números de eleitores. Vamos ver como é que está em Itapipoca. Em Itapipoca são quase 88 mil eleitores nesse município e lá 5 candidatos disputam a prefeitura. Antônio Carneiro, do PRTB, Doutor Dagmauro, do Republicanos,
Felipe Pinheiro, do PT, João Barroso, do PSDB, e completa essa lista Paulo Henrique Teixeira, do PSL. E vamos agora falar de um município do Cariri, Crato, que tem 86.267 eleitores. E lá na disputa tem Zé Ailton Brasil, atual prefeito candidato à reeleição. E na oposição, Arthur de Zé Adega, do PSL, doutor Aloísio, do PROS e professora Zuleide Queiroz, do PSOL. Para fechar o nosso giro de hoje, agora vamos direto para Maranguape, aqui também pertinho de Fortaleza agora. Maranguape tem quase aí 76 mil eleitores e lá é uma disputa com muitas candidaturas, viu? Você está vendo aí Átila Câmara, do Solidariedade, Jorge Valentim, do PSB. Também está na disputa pela prefeitura Abraão, do PROS. João Paulo Xerez, atual prefeito do PDT, tenta a reeleição. Marquinhos Silva, do PV, e Regis, do Republicano, são os outros candidatos à prefeitura de Maracanaú. Aliás, de Maranguape. De Maranguape. E vamos voltar a falar de eleitor, porque eleitor que assiste Ponto Poder Eleições é bem informado. E a gente vai falar, inclusive, sobre a que o eleitor deve ficar atento, sobre as irregularidades de campanha, o que é que o candidato pode e não pode fazer, como é que é esse contato com o eleitor, o que é que ele pode denunciar. Vamos saber aí no quadro O Eleitor de Olho. A campanha já começou. Os candidatos já estão na rua pedindo o seu voto. E você, eleitor, já conhece as regras para as eleições deste ano? Sabe se, por exemplo, pode receber brindes dos seus candidatos? Estamos aqui hoje com o Caio Guimarães, que é assessor-chefe da presidência do Tribunal Regional Eleitoral, para tirar todas as dúvidas. Caio, quais são as principais dúvidas que você recebe aqui no TRE? Bom, em relação à temática do recebimento de brindes, os eleitores estão em dúvida porque em 2020 houve uma modificação legislativa que permitiu que os eleitores façam, através de uma manifestação silenciosa individual de sua escolha em candidato, partido e coligação, a confecção de camisas, bonés, adesivos, dísticos e pequenas bandeiras, além de outros adornos não especificados na legislação. Desta forma, alguns eleitores podem imaginar que partidos, coligações ou candidatos poderiam doar, poderiam entregar esse tipo de brinde ao eleitor, o que é proibido. O que a lei permitiu a partir de 2020 é que o eleitor, como sua manifestação silenciosa, faça a confecção desses aparatos, como por exemplo uma camisa, como por exemplo um boné. Mas de forma alguma, o candidato, partido e coligação pode doar, dar, oferecer esse tipo de estrutura ao eleitor. Isso configura crime, configura irregularidade em propaganda, fora a possibilidade de cassação de registro de diploma numa ação de investigação judicial. Caio, a gente sabe que esses brindes, você acabou de dizer, o eleitor ele pode confeccionar, mas não pode receber. E aquelas tradicionais propagandas em muros, pinturas, né? Como é que fica isso? Continua proibido? Houve alguma mudança na legislação nesse momento? A propaganda em muros, a propaganda residencial, a propaganda em bens particulares, ela encontra um ambiente ainda mais restrito. Em veículos, por exemplo, a propaganda só pode ser feita por adesivos de até meio metro quadrado, liberando num tamanho maior apenas o vidro traseiro, que pode ser de toda a extensão do vidro, contanto que seja um adesivo microperfurado. Já nas residências, o único local possível de realizar a propaganda eleitoral é nas janelas residenciais, através de adesivos de meio metro quadrado. Caio, alguma irregularidade que o eleitor identificar nessa campanha, a quem ele deve reportar? O que é que ele deve fazer a partir do momento em que ele vê alguma coisa errada nessa campanha? O eleitor ele tem duas possibilidades diretas de realizar a denúncia de irregularidade. A primeira é o Ministério Público, diretamente ao próprio promotor eleitoral da zona, ou ele poderá recorrer ao formulário eletrônico de denúncia no site do TRE Ceará. Recentemente, o TSE lançou também o aplicativo Pardal. Esse aplicativo permite que o eleitor fotografe aquela irregularidade e encaminhe aquela fotografia diretamente para a equipe de fiscalização. Então ele poderá tanto fazer ao Ministério Público quanto à Justiça Eleitoral através do formulário ou do aplicativo Pardal. Muito obrigado ao Caio. Eleitor, é bom esclarecer que o eleitor não é apenas um eleitor, mas também é um parceiro da Justiça Eleitoral. Então fique de olho e denuncie as irregularidades que encontrar.
Tá aí, direto lá do TRE, vamos agora mostrar uma notícia quentinha que veio também da Justiça Eleitoral, tá lá no pontopoder.com.br. Vamos ver aqui na tela? Após um questionamento do Ministério Público Eleitoral em relação ao nome de urna de um candidato lá em Maracanaú, o Julinho, líder do Camilo, Júlio César Filho, que usou esse nome por ser líder do governo Camilo Santana na Assembleia, ele tinha tido uma decisão da Justiça, dizendo que ele não podia usar esse nome, mas agora houve uma outra manifestação. A Justiça Eleitoral agora permite o uso do nome, então o Julinho vai poder sim, nas urnas, ter essa associação com o governador Camilo Santana, que para ele é uma estratégia aí de campanha. Exatamente. E vamos... na verdade não teve uma decisão anterior, né? Foi questionado esse uso do nome. Pelo Ministério Público Eleitoral, verdade. Exatamente. E agora vamos falar da agenda dos candidatos aqui em Fortaleza para amanhã, né? Vamos ver o que eles vão fazer aqui na tela. Candidato Anísio Melo, do PCdoB, tem 2 agendas. Uma delas visita a Assembleia Legislativa. Vamos lá, o próximo candidato é Capitão Wagner do PROS. Amanhã ele vai fazer uma visita ao novo Casarão dos Fabricantes no centro de Fortaleza. E o próximo aqui é candidato Célio Studart, do PV, que vai ao terminal de ônibus do Papicu. Já o candidato Heitor Ferrer, do Solidariedade, amanhã não tem agenda externa de campanha, ele vai participar da sessão lá na Assembleia Legislativa. E o candidato Heitor Freire, do PSL, tem uma caminhada no Pirambu. Passando para o próximo, a gente vai mostrar agora que o José Loreto, do PCO, não informou agenda de campanha para a gente amanhã. Já a candidata Luiziane Lins, do PT, tem 2 agendas. Uma delas é o lançamento de campanha de vereadora na sede do PT. Vamos para o próximo? Paula Colares, da UP, amanhã faz uma visita ao Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Fortaleza, o Sindiut. Vamos ver quem mais. Renato Roseno, do PSOL, 3 agendas. Uma delas será uma panfletagem no São João do Tauape. Já quase chegando ao fim, Samuel Braga, do Patriota, amanhã faz 3 caminhadas por 3 bairros diferentes. Uma delas começa na manhã lá no Mercado Central, no centro. E encerramos com Sarto Nogueira, o candidato do PDT, que terá agenda virtual, claro, vai participar da inauguração de comitê de vereador no Bom Jardim. É isso, a gente vai chegando ao fim do programa, o Descomplicando sobre o que faz um prefeito, a gente te mostra amanhã. Fica ligado, obrigado pela sua companhia, uma boa noite para você. Boa noite a todos, até amanhã.